Vamos começar mais uma gravação, ora, vamos lá. Pessoal, hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para comentar sobre haters. Sim, sobre eles mesmos, os haters, que adoram aí ter seus minutos de fama ou pelo menos chamar a nossa atenção. Vamos falar sobre eles logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. Bom, pessoal, tudo começou Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. com esse comentário que eu fiz numa postagem da página Todo Dia, a abertura do The Office. O arroba deles vai estar aqui, que na verdade foi em cima desse vídeo do Pondé com o Leandro Carnal. Dá uma olhada. Muito bem, você que continua nos acompanhando aqui no Roda Viva Especial, falando sobre dilemas contemporâneos, com o centro tendo essas duas cabeças brilhantes, Luiz Felipe Pondé e Leandro Carnal. Meu comentário foi despretensioso, foi um comentáriozinho bobo até, que é o seguinte: de brilhante mesmo, só a cabeça. Não passam de sofistas baratos. Aqui, só rapidamente, sobre sofistas. Na verdade, sofistas são pessoas que viveram na Grécia e que elas usavam basicamente do poder da sua persuasão. Elas não iam atrás de fato da verdade dos fatos e das coisas. Elas simplesmente queriam persuadir as pessoas. É mais ou menos o que um advogado faz. Ele vai ao tribunal, não necessariamente ele tem razão naquilo que ele está falando, mas ele usa as palavras certas para criar um tom de persuasão e conseguir ludibriar o júri. Esse é o papel de um sofista. E na minha verdadeira e sincera opinião, Pondé e Carnal são, sim, dois sofistas. E dos piores, Sobre valores, sobre ética, sobre moral, se não houver algo, uma força acima de todas que coordene tudo isso, existe sentido na nossa existência? Essas são perguntas que os religiosos vêm fazendo há muitos séculos. Os eleitores do Bolsonaro não pegam ninguém? Eu acho que como estereótipo, que é isso que eu quero dizer, aquela coisa ressentida, raivosa, certo? Aquela coisa de sentir que agora é a minha vez. Mas vamos lá, pessoal. Esse meu comentário, ele foi o suficiente para que uma horda de pessoas me atacassem. Vamos dar uma olhadinha, tá? Alguns comentários eu vou passar rapidamente, outros eu vou entrar mais a fundo, vou falar sobre eles, mas eu quero que vocês deem uma olhada só no nível das pessoas que odeiam Olavo de Carvalho. Dá uma olhada só, por exemplo, no comentário aqui, o primeiro de todos, que é do TGO Dias. O cara é fã do Olavo de Carvalho e botando defeito no Pondé e no Carnal. Se duvidar, não sabe nem que é um sofista. Eu acho que eu já expliquei para você o que é um sofista, o imbecil. Então, primeiro é isso, Agora, olha só como eles usam. Deve ser, se duvidar, eles adoram usar esses artifícios de linguagem para supor que você é um idiota. Então, é basicamente dessa forma que esse povo fala, que esse povo usa. Aqui eu acabei respondendo ele. Não foram todos que eu respondi, apenas um ou outro. Mas eu falei para ele que eu não sou fã do Olavo, chamando ele de imbecil, aquilo que ele é. Eu fui aluno do Olavo. E fui aluno do fundão ainda do COF. Não fui um aluno maravilhoso e exemplar. Eu falei para ele, aposto que só sabe criticá-lo sem ter lido sequer um artigo. Isso aqui é um ponto fundamental, tá? Todo mundo que critica o Olavo nunca leu um artigo, nunca ouviu sequer 5 minutos de uma aula do COF e nunca escutou sequer um episódio do True Outspeak. Então eu coloquei ali uma coisa que é fato. É só mais um palpiteiro que fala mal sem nunca ter reconhecido ou conhecido a obra do Olavo. E por isso acha que Pondé e Carnal são filósofos.
é exatamente isso. A turminha que adora falar mal do Olavo, que adora xingar, nunca leu meia página, nunca escutou absolutamente nada, se baseia apenas naquelas coisas em cortes totalmente tirados de contexto. Vocês vão ver algumas coisas aqui. Cortes tirados de contexto e algumas outras falas que são totalmente irrelevantes, que são colocadas como se fossem palavras ao vento, quando na verdade ele estava usando para uma ocasião, para explicar um fato, e acabou sendo totalmente tirado disso. Vamos seguir aqui. O Léo Paz, né? E deve acreditar que a Terra é plana. Aqui merece uma resposta, porque é o seguinte, o Olavo, ele resolveu buscar algumas informações sobre terraplanismo. Na verdade, não com o intuito de se convencer de que a Terra é plana, e sim de, peraí, se tem pessoas falando sobre isso, vamos escutar o que eles estão falando. E ele usou algumas dessas coisas para, inclusive, confundir pessoas que se diziam muito sábias. Olavo nunca defendeu a Terra plana, tá ok? E outro detalhe importante sobre a tal da Terra plana, que vocês tanto adoram falar que o Olavo era terraplanista, meus caros, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu falar para vocês que a Terra não é redonda, vocês vão acreditar? E o pior, a Terra não é redonda. Mas nessa hora o que acontece? Todo mundo já começa a cair matando em cima. Terraplanista. Quando, na verdade, não existem dois modelos possíveis de Terra. A Terra não é necessariamente redonda e a Terra não é necessariamente plana. Existe um terceiro modelo de Terra que é o mais correto e mais plausível, que é a Terra em formato geóide. O que é o geóide? A Terra é levemente achatada nos polos. Entenderam agora? Criaturinhas mágicas. Seguindo aqui, então, teve aqui uma resposta até o TJ Dias. Ele deve ter ouvido falar nessa palavra, sofista, e achou bonito colocar hahaha. O Andrei Lima 28 falou isso, né? Pela cara do Andrei Lima 28, eu acho que ele deve ser um astrofísico. Vocês são embaixadores, diplomatas? Claro. Ou alguém que estuda muito, né? Velho, calma que tá piorando, calma que vai piorar. Toda piroca invisível depois que entra no seu cu, Olavo de Carvalho. Foi um dos xingamentos mais usados contra mim. Na verdade é o seguinte, quando o Olavo ele fala sobre essa expressão... Aí é um princípio universal que eu vou ensinar para vocês. Esse é o princípio universal. É tão certo quanto a aritmética elementar. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entrou no seu cu. Ele está dizendo o seguinte, não adianta você achar que você consegue, por exemplo, observar algum fenômeno, alguma coisa, sendo que isso já faz parte da sua vida, como, por exemplo, o comunismo, como o socialismo, que não são doutrinas meramente econômicas, são doutrinas culturais. Uma vez que a pessoa já está tomada por Paulo Freire, já está tomada de conceitos e de chavões comunistas e socialistas, o que acontece? Essas pessoas não enxergam que, na verdade, elas já estão com essa piroca no rabo. Entenderam? Então, não é para mim isso. É para vocês. Porque, na verdade, essa piroca invisível já está no rabo de vocês. Foi claro? Seguindo aqui. O Oliveira Wiki. Ufa, ainda bem que não é só sua opinião. Que é só sua opinião e não fatos. A Ayn Rand já falava. Você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências da realidade. O que eu mais gosto de ver é esse povo sofrendo depois e tendo que botar a culpa no Bozo. É isso. Seguindo aqui, aí o André Marinho SV, ele entrou no meu perfil. Gente, vamos lá.
Vou falar uma coisa para vocês muito direta. Eu já coloco de cara no meu perfil algumas informações. Eu coloco, por exemplo, uma foto da minha filha, uma foto do Olavo e uma foto minha com Bolsonaro. Por quê? Para afugentar pessoas como André Marinho SV. Porque eu não quero gente idiota me seguindo. Eu não quero pessoas que fiquem... Eu quero pessoas que realmente tenham votado no Bolsonaro como presidente. Eu quero pessoas que gostem de Olavo de Carvalho e principalmente pessoas que amem a minha filhota linda, maravilhosa. Só que daí ele foi falar isso, né? E aí, claro, se ele entrou no meu perfil, eu entro no perfil dele. E aí, meus caros, vamos lá, né? Esse é o cara que falou que dá nojo entrar no meu perfil. O cara é basicamente um... primeiro que ele tem um chassi de grilo ridículo, né? Faz umas poses que... Porra, velho! Puta que pariu, meu irmão! Entendeu? Eu tenho um amigo meu que é homossexual, que se visse uma coisa dessa ia te chamar de bicha pão com ovo, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Né? Fotinho com cachorro. Tá querendo impressionar quem, meu filho? Tá querendo impressionar quem, o André? Só que também tem um detalhe, né? Homem que é homem não coloca signo no perfil. 25 anos aquariano. Você gosta, né? Ai, meu Deus, é melhor eu parar por aqui, senão vou ser acusado de homofobia, mano. Colocando aqui, então, né, o Ti Torres falou fã de Olavo e Bolsonaro. Eu não sou fã do Olavo, eu fui aluno do Olavo, continuo lendo, continuo estudando Olavo de Carvalho, porque o Olavo mudou a minha vida. E eu não sou fã de Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro por uma questão de opção e de ser a única pessoa que se opõe, de fato, à esquerda. Apesar de cometer alguns erros de vez em quando, mas tudo bem. Seguindo, gente, né? Aí tem o Rai Vinícius, que fala sobre a Pepsi, né? Que está usando fetos como adoçantes e refrigerantes. E se eu te falar que a própria Pepsi admitiu isso? Hein? Eu até busquei aqui algumas reportagens sobre isso e encontrei. Por exemplo, essa aqui, ó, que fala o seguinte: Pepsi avisa que desfez parceria com a Cenomix, que faz pesquisa com fetos para adoçantes. Durmam com essa. Vamos lá. O Ariatec BR. Meu Deus, tu tem foto do Olavo fixado no perfil e tá falando desses... E esses são sofistas baratos? Sim, meu filho. Sim. Dorme com essa. E aí, né, a Vadivani também tomou uma resposta minha, merecida, falando terraplanista usando o termo científico não combina. Olha como esse povo adora arrotar ciência. E é o mesmo povo que durante ali os anos 2020, 2021, quando tinha aquele vírus circulando no mundo, adorava falar em ciência, amava falar sobre... Ai, porque viva o SUS, porque esses negacionistas... Só que na hora, né, de, por exemplo, falar sobre aborto, falar sobre outras coisas, como, por exemplo, homem e mulher, sexo biológico, aí não vale absolutamente nada de ciência, né? É a ciência de ocasião, né? E eu falei pra ela uma coisa que realmente é fato, né? Terraplanista é a senhora sua mãe, tá bom, dona Vadivani? Vamos lá. O Felipe JF Barbosa falou Sócrates. E o Marco Chopi deu uma resposta pro Thomas Brito. Esse Thomas Brito 95 comprou a briga comigo, né? Ele respondeu ali os haters, eu até meio que terceirizei ele. Mas olha, Thomas Brito 95, a diferença é que o silêncio dele foi causado por um atentado. O do professor e filósofo, né? Na verdade, o silêncio dela que ele fala é da Marielle. O do professor e filósofo foi uma doença que o próprio fazia questão de dizer que não existia. Meus caros, vamos lá. Eu tive buscando algumas informações sobre a causa-morte do Olavo, tá? Com pessoas próximas ao Olavo. E a resposta que eu tive foi a seguinte, tá?
Na verdade, o Olavo, ele já tinha uma doença na bexiga, uma doença antiga. O Olavo, ele passou por uma série de cirurgias. O Olavo, na verdade, ele passou por tanta cirurgia que essas cirurgias enfraqueceram ele automaticamente. Só que o Olavo, quando morreu, ele estava com Covid. Ele não morreu de Covid. Tanto é que o laudo médico do Olavo de Carvalho, isso eu busquei por informação de pessoas próximas do próprio Olavo, não fala absolutamente nada sobre a Covid. Apenas que o resultado dele, antes da morte para a Covid, havia dado positivo. Ou seja, Olavo morreu com Covid e não de Covid. Tá bom? Mas é melhor ficar falando esse tipo de imbecilidade. Tem outras por aí, tá? E aí o Marco Abreu, 1980, né? Meu Deus do céu, a foto do cara de perfil, velho. Espécie ameaçado pelo politicamente correto. Como diria o próprio Olavo, risinho de deboche é argumento de prostituta. Tá bom, senhor? Marco Abreu, 1980. E aqui, né, a gente tem mais algumas outras, né, como, por exemplo, Atafonabismo. Vejam, esse rapaz é um exemplo prático de que a alienação e o fanatismo causam nas pessoas de mente fraca. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz faculdade de Geografia na Universidade Federal. Eu vi Agroboy virar militante. Eu vi Patricinha virar feminista. Eu vi pessoas sendo modificadas do ponto de vista mental para ideologias de esquerda. Eu vi isso. Eu estudei na Universidade Federal e não deixei esse tipo de coisa acontecer comigo. Olha só que milagre que aconteceu. Eu fui aluno de Universidade Federal e não me tornei esquerdista. A pergunta que eu faço é, quem que é o mente fraca aqui? O Vanderberg Brandão, cara, que nome, velho, meu Deus do céu. Ele faz uma resposta, é nada, um Olavete metendo essa, até o Olavo deve estar morto de vergonha. Cara, esse é o Vanderberg Brandão. Deve ser pai da Mariana, talvez, né? Que Deus abençoe a sua filha, tá bom, meu querido? Casado com a Gabriele Tavares, só que ele é pai de pet. Ele tem 3 gatinhos em casa. E bota isso na bio do perfil. Cara, olha o tipo das pessoas que odeiam o Olavo de Carvalho, velho. Meu Deus do céu. São pessoas que não têm sequer uma construção de vida mesmo, sabe? Não entendem, não sabem o que é, por exemplo, o que são as camadas de personalidade, não sabem nada sobre nem sequer imortalidade. São meros mosquitinhos batendo asa por aí. É isso que são essas pessoas. E seguindo, né, o Leprosilechão, né, que não tem nem foto de perfil, você tá certo, errada tá a parteira da clínica veterinária que liberou você. Puta. Nossa, fiquei ofendida. Meu Deus. Acho que vou fazer uma ata notarial e vou entrar na justiça contra esse cidadão. É aquele tipo de argumento idiota, bem de rede social mesmo. É que as pessoas, por exemplo, usam isso para ofender uma outra. Ele deve ter lido isso lá no BuzzFeed, em algum comentário de fórum de internet, achou legal e resolveu comentar comigo. Gênio. E aí o Michel B. Silva, mano, olha a cara do cidadão, velho. Brilhante pra ti era o quê? Um cara que dizia que toda piroca se torna invisível a partir do momento que entrou no seu cu. Sim, criatura, eu já expliquei. E a piroca invisível está no seu cu e não no meu. Vamos lá. O Léo Paz. Mano, é cada um, velho. Meu Deus do céu. Disse o Terra Plana, cabeça oca. Eu já expliquei para vocês sobre terraplanismo e Olavo de Carvalho e não vou ficar mais falando sobre isso, né? Tudo bem.
O TGO Dias, ele fez ele me defendeu muito nessa postagem, principalmente contra as asneiras que esse tal de Marco Chopi falou. E aí ele, né, o Marco Chopi fez o silêncio do Olavo sobre esse assunto me preocupa. Mas vejam vocês, gente, a quantidade de pessoas que falaram, por exemplo, do Olavo ter morrido, né? O Vitor Ribeiro, Olavo de Carvalho lendo isso, aí uma caveirinha, né? O Silway Bricken, Olavo morto com esse comentário, mana. O Acagian, velho, mano, olha a cara do cidadão. Esperando um posicionamento do Olavo, mas ele segue em silêncio. Tá bom, criatura, tá bom, né? Mas aqui, gente, eu queria, na verdade, falar uma coisa que é importante aqui, né, para poder já seguir para encerrar esse vídeo, que é o seguinte, né? Teve um cidadão, né, que fez um comentário a respeito do meu daquilo que eu falei, né? Só que ele merece aqui uma menção muito honrosa, porque foi por conta dele que eu dei uma resposta que já valeu para absolutamente todo mundo ali. Aqui, na verdade, foi o comentário do Bruno Piemontese, né, que é o @piemontese.bruno, que é o seguinte: Carnot e Pondé são mais famosos e aclamados, pois são mais acessíveis ao nível de inteligência do brasileiro médio. É isso. Você imagina esse pessoal lendo a teoria dos 4 discursos do Aristóteles, escrita pelo Olavo? Acertou na mosca. São 2 sofistas palpiteiros de conhecimento raso. Falou tudo, cara. E aí eu respondi ele. Dá pra ver o nível de quem gosta desses dois aí pela quantidade de insultos que estou recebendo. Aliás, esse é o preço que eu pago por não ser um deles. Abraço. E aí, resumindo esse vídeo, já que ele está ficando um pouco longo, é uma questão muito direta, muito óbvia e muito precisa. O Olavo bagunçou o meio acadêmico no Brasil. O Olavo, ele expôs a mediocridade dos acadêmicos no Brasil, dos doutores, dos filósofos, dos professores universitários. Ele desnudou toda a mediocridade desse povo. E a partir do momento que o Olavo fez isso, o Olavo mudou a cabeça daqueles que se propuseram a entendê-lo. Se propuseram e começaram a estudar não só sua obra, mas aqueles acervos que o Olavo colocava como opção de leitura. Ou seja, mudou totalmente, porque hoje os alunos do Olavo de Carvalho, como Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, até o próprio Rodrigo Constantino, Ludmila Lins Grilo, Paulo Cogos, entre tantos outros, tantas pessoas incríveis. Até o Bernardo Kister, vamos lá, eu não quero cometer injustiça aqui, Paulo Briguet, o Brazosca, entre tantas outras pessoas. Cara, essas pessoas, elas conseguiram trazer a verdade à tona. E isso é um efeito irreversível. Só que o problema é que, ao invés dessas pessoas quererem debater de forma séria sobre filosofia, sobre ética, sobre moral, elas preferem ficar xingando muito no Twitter. É isso. Só que para essas pessoas, eu vou dar uma resposta do próprio Olavo de Carvalho. Vai lá. De mandar um livro meu, você tentar ler, você vai ter congestão cerebral, você não tem capacidade. Em 100 vidas que você vive, você está me desrespeitando. Por quê? Você inventa essas coisas, fofoca para atrapalhar a vida dos outros, ainda quer ser tratado com respeito. Respeito o caralho, você só merece desprezo e uma cuspida na sua cara, tá bom? Vai tomar no seu cu. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho. O meu @ lá no Instagram tá aqui, ó. @Bruno Alemande _. Me segue lá, tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Se tiver, né? Vai lá. Se você é hater, passa a me xingar muito nos comentários de alguma postagem que eu esteja, que você vai aparecer e ficar famoso aqui. Forte abraço, valeu!